Agora a gente vai aprender a fazer um outro modelo de body com uma golinha diferente e uma patch na frente. A patch, gente, é aquela abertura que a gente tem aqui no meio frente, que eu vou mostrar para vocês na hora da confecção, tá? Porque a modelagem não tem segredo desse modelo também, então é um body simples, mas na hora da confecção tem uns segredinhos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa base da frente e tem a base das costas. Como já tem folga, já tem margem de costura, a única coisa que eu vou precisar fazer, como eu vou precisar fazer a minha gola, é determinar quanto eu tenho de decote frente e quanto eu tenho de decote costas. Preciso deixar margem? Não preciso deixar porque eu já tenho na nossa base, né, a margem de costura. Lembrando que se vocês não quiserem deixar aquele 1 centímetro em toda a volta, é só recortar. Outra coisa que vocês têm é que vocês não podem esquecer, quando vocês forem medir decote, gente, vocês têm que lembrar que vocês não vão medir, ó, dessa curvinha aqui de cima. Tem que deixar aquele 1 centímetro aqui, ó. É aqui que vocês vão medir o decote frente e o decote costa, a mesma coisa. Tem que ser no 1 centímetro, tá? Não pode ser na margem de costura, porque senão não vai dar certo. Então, pra gente iniciar o nosso modelinho, depois da base impressa, já que vocês já têm o tamanho que vocês querem, próximo passo vai ser a gente medir o nosso decote frente e o decote costa. Lembrando que na parte das costas, a gente não vai precisar, nesse caso desse modelo, fazer uma abertura nas costas para passar a cabeça da criança. Por quê? Porque a gente já vai ter uma abertura na frente, tá? Então, outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, aonde é o nosso fio aqui? O nosso fio é sempre paralelo ao meio frente. Então, aqui tá o nosso fio do tecido na frente e nas costas também, ó, o nosso fio vai ser sempre paralelo ao meio costa. Na parte das costas, vocês vão cortar uma vez com o tecido dobrado. Então, o molde na dobra do tecido, para quê? Para ele sair inteiro já a parte das costas. A parte da frente é a mesma coisa. Com o tecido dobrado, vocês vão posicionar o meio frente na dobra do tecido e recortar, tá? Então, feito isso, e a manga? Opção de manga, vocês podem fazer a manga tradicional ou a manga que vocês quiserem, tá? Acabamentos aqui também sempre vai ser o viés com o elástico, tá? E aqui a gente vai colocar os nossos botões. Se quiser, bom, eu não quero complicar muito, mas é o seguinte, como a criança aqui consegue passar com conforto, de repente, até poderia deixar sem botão aqui, fechar mesmo, né? Costurar. Só que o que acontece? O interessante do abotoamento embaixo é que como a criança usa fralda, para a mãe poder trocar, é mais fácil sempre deixar o botãozinho aqui, né? Do que ter que ficar tirando a roupa da criança toda vez. Então, é interessante de body sempre deixar o botãozinho aqui embaixo e na parte da confecção eu vou mostrar para vocês como a gente coloca, mas é muito simples. Então, pode ser com botão de pressão ou fazer casinha de botão mesmo, tá? Então, vamos lá. Feito isso, o que a gente vai precisar? Agora, a gente vai medir o decote frente mais o decote costa para poder fazer a nossa gola. Então, para a gente poder fazer o traçado da gola, eu já tenho quanto eu tenho de decote frente e decote costa. Vou fazer uma linha reta em esquadro aqui, vou esquadrar o papel. E nessa ordem, sempre o decote costa primeiro, tá? Então, o decote costa eu tenho 5 centímetros. Então, desse ponto do meio costa, eu vou sair 5 centímetros. E desse ponto do ombro, né, que seria esse ponto aqui de cima, a gente vai sair a medida do decote frente, 7 centímetros. Vou subir 6 centímetros aproximadamente, eu acho que essa medida de 6 já tá bom, tá? Se vocês quiserem deixar um pouquinho menos, mas eu acho que vai ficar exagerado. Mas testem e vejam o que vocês gostam. E aqui eu vou subir a mesma medida de 6 centímetros. Vou fechar o nosso retângulo. E vou unir esse ponto até a parte de cima aqui, ó. Então, essa é a nossa golinha. Agora, a gente vai começar a dar anatomia para ela. Então, desse ponto aqui de cima, eu vou sair 1 centímetro. Vou até sair um pouquinho mais, se eu quero que ela fique mais pontudinha. Eu vou sair 1,5 centímetro e vou subir 1,5 centímetro aqui. Então, eu saí aqui, ó, 1,5 e vou subir 1,5. Então, é esse ponto que interessa pra gente agora. De baixo, ó, de baixo pra cima, eu vou subir 1 centímetro. E vou fazer um risquinho aqui, ó. Então, aqui a gente subiu 1 centímetro. Desse ponto de cima, eu saí 1,5 e subi 1,5.
Agora, o que a gente vai fazer? Vai unir os pontos. Eu vou unir esse ponto de 1,5 que eu subi com a régua curva até o ponto do ombro. Vou fazer isso daqui, tá? E aqui na parte de baixo, esse 1 que eu subi, eu vou unir até esse ponto do ombro. Agora, eu vou ligar esse ponto nesse aqui que a gente subiu. Então, ele vai ficar desse jeito. Essa vai ser a nossa golinha. Lembrando que se ficar algum bico, aqui a gente pode vir e retraçar, né? E bico na modelagem é um defeito. Então, deixar mais, ó, uma curva mais suave, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Certo? Essa é a nossa gola. Aqui é a dobra do tecido. Então, a golinha também a gente vai ser dupla. Então, a gente tem que cortar 2 vezes, tá? Porque vai ser dupla, com o tecido dobrado. Nessa golinha, gente, não tem margem de costura, então vocês precisam deixar margem. O que tem margem de costura é o que vocês vão imprimir, que é as nossas bases, certo? Lembrando que essa base do body também já tem folga e já tem margem de costura. Mas a nossa gola, como a gente tá criando o modelo, aí não tem, então vocês têm que deixar margem de costura em tudo. O nosso fio, gente, pode ser aqui, paralelo ao nosso meio costa, ou pode ser de atravessado também, tá? Então, vocês podem cortar nesse sentido ou nesse sentido. Cortar 2 vezes com tecido dobrado. Outra coisa que a gente vai fazer, que é muito simples, é a parte da pate, a gente chama de pate. É aquela abertura aqui na frente. Mesmo tendo a abertura na frente, vocês vão cortar isso com tecido dobrado, tá? Porque depois, na hora de confeccionar, é que a gente vai recortar aqui uma parte para poder costurar a parte. E aí, gente, é o seguinte... Não precisaria de molde, mas eu vou fazer aqui só para vocês visualizarem. É um retângulo mesmo, tá? Então, ó, da parte de cima, eu vou determinar o tamanho que eu quero da minha parte. Eu quero que ela venha aqui mais ou menos, colocar 12 centímetros. Vamos colocar 11 centímetros. Então, eu vou recortar, né? Eu recortaria no tecido até esse ponto, mas isso depois eu mostro para vocês. Então, se aqui tem 11 centímetros, eu vou fazer uma linha reta. Vou esquadrar aqui, ó. Vou fazer uma linha reta. E aí, a minha parte, que é aquela partezinha aqui, que fica dobrada, ela vai ter 2 centímetros pronta. Se ela vai ter 2 centímetros pronta, eu vou calcular sempre o dobro dela, ou seja, 4. Por quê? Porque ela é dupla. Então, aqui, 4 por 11. 4 por 11. E vou fechar meu retângulo. Lembrando que aqui também não tem margem de costura, tá? Então, a gente cortaria isso daqui 2 vezes, tá? Com tecido dobrado. Por quê? Porque ela vai ser uma parte para esse lado do body e a outra para esse outro lado. Então, eu vou recortar aqui, vou dobrar, só para vocês visualizarem. Mas pela foto, eu acho que vocês já conseguiram visualizar, né? Mas, de qualquer forma, na hora da confecção, vocês vão entender. E é muito simples de confeccionar essa parte também, tá? Não é difícil, não. Então, ele vai ficar... com 2 centímetros pronto. Então, por isso que eu cortei 4, porque assim, ó, dobrando, tá vendo que pronto, como ele é duplo, ele já tem 2 centímetros. E aí, ele vai ficar aqui, ó. Então, a gente corta um pedacinho para esse lado do body e mais uma vez pro outro lado do body. Por isso que tem que cortar 2 vezes com tecido dobrado, tá bom? A manga, vocês vão escolher a manga que vocês quiserem. A gente não precisa fazer uma abertura nas costas, por quê? Porque vai ter essa parte na frente com os botões, então a criança passa aqui, né, com conforto. Esse é o nosso body com pate, o acabamento aqui também vai ser viés e elástico e botões aqui embaixo.